mais estão fazendo uso de substância psicoativa para não sentir nada, né? E o que é que significa isso? Então, cada um vai ter sua resposta. Não existe uma resposta universal, não existe uma resposta fabricada, assim como não existe receita, né? Pegando aqui o gancho dos transtornos, né? Nem os transtornos eles são fidedignos. Por quê? Porque não existe, diferente, sei lá, de uma diabetes, de uma pressão alta, não existe no corpo algo que eu possa localizar que diga que isso é uma depressão, que isso é uma ansiedade, porque não é no corpo, né? Que nem uma diabetes, que nem uma pressão alta. Que eu sei aonde é que é o problema, eu sei onde é a causa, eu sei onde eu resolvo. Então, por isso que eu penso a questão do sofrimento psíquico, que é algo que não é necessariamente no corpo, mas na subjetividade. Então, assim, cada pessoa ela tem o seu modo particular de sofrer, ela tem o seu modo particular de sorrir. Então, assim, uma das perguntas que eu fazer bastante nesses grupos de pessoas é o que é que você faz durante o dia que te traz prazer, né? Então, assim, quando não se tem nada que durante um dia que a pessoa faz que não traz prazer, fica muito mais fácil eu entender o porquê que a droga vem como resposta, né? Então, assim, um dos grandes desafios que eu tive enquanto prática clínica era de também fazer a separação do que muitas vezes a família colocava como a pessoa sendo drogada, né? Então, assim, a família chegava dizendo que o usuário era um drogado e por isso às vezes não queria ter o contato, né? Então, assim, e a pessoa própria vestia o que a família dizia, né? Não, eu sou um drogado. Então, assim, o meu trabalho era de fazer com que essa pessoa falasse por si, né? E de si. Por que falar de si? Porque essa pessoa não tinha o hábito de falar de si. E na medida que ela começava a falar de si, ela ia melhorando. Ela ia percebendo que talvez aquilo era bom em um certo momento, mas também trazia alguns prejuízos, né? Que talvez ela era muito mais do que um drogado, né? Ela era uma pessoa que trabalha, ela era uma pessoa que tem uma família, ela tem suas qualidades. Então, assim, é uma tentativa mesmo de separar o sujeito do que a família coloca como drogado, né? Que é essa palavra. Enfim, né? Então, assim, porque muitas vezes, quando a família coloca né, com essa posição de drogado, drogadito, ela exclui, ela marginaliza o próprio familiar. Então, evita-se o contato, né? Porque é muito angustiante para cada um lidar com as suas próprias questões. Então, assim, lidar com uma pessoa que faz uso de substância, ou seja lá qual for a questão, às vezes por familiar é muito difícil. E a gente tem que entender e tem que acolher, né? Então, assim, a gente sempre buscava, né? E sempre busca, na verdade, o CAPS-AD, acolher esse familiar e tentar analisar junto, né, com os demais profissionais, o que é que a gente pode fazer ali. Se é encaminhar por um serviço da rede, se é a gente fazer um atendimento individual ou fazer uma visita domiciliar. A gente pensa infinitas ações ali que possa realmente ajudar essa pessoa, né, e essa família. Ismael, no caso, assim, uma dúvida que surgiu. A maioria dessas pessoas, né, que fazem uso de drogas, na verdade, existe sempre assim um gatilho para que eles comecem a usar ou não existe isso? Tem pessoas que começam para usar por coisas diferentes. Por exemplo, na minha família eu não tenho um espaço para diálogo, então por isso que eu acabei entrando, né? Não, eu entrei nas drogas, sei lá, perdi um ente querido, ou não, na verdade não existe isso, porque as pessoas elas têm muito como se fosse um pré-julgamento, né? Quem é fraco, né, que passa por algum problema, vai lá e pode entrar fazer o uso disso. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Sobre
né, que todos nós, na verdade, estamos, como foi dito aqui, né, fazemos uso, né, de alguma substância, né, um álcool. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, não existe necessariamente, como eu falei no início, uma receita, né? O porquê que, enfim, alguns começam a usar por questão de diversão, né? Porque realmente faz bem, né? As pessoas esquecem quando vão falar sobre drogas, que as drogas elas trazem um certo prazer, né? Então, assim, desconsiderar esse prazer é não entender o porquê que esse sujeito faz o uso, né? Então, assim, por mais que exista a dor, existe prazer ali, né? Prazer que move realmente o uso, né? E aí o que é que acontece, né? Cada pessoa ela vai ter o seu modo muito particular, o porquê começou o uso, né? Muitos começam ser questão do álcool, por exemplo, né? É uma das drogas que tem mais fácil acesso, porque está em aniversário. O álcool ele também está nas igrejas, né? Então, assim, há toda uma ritualização, né, do álcool dentro da nossa cultura, de que é bom, é bacana, serve para desinibir. Então, assim, para o adolescente aquilo é o ápice, né? Então, assim, o vinho, que é muito cultuado dentro das religiões cristãs, né? Então, assim, o porquê que criminaliza o sujeito, mas não entende que existe toda uma cultura que também favorece o uso dessas substâncias, né? Então, assim, antes de pensar, sei lá, cocaína, maconha, heroína, o álcool é a droga que está mais presente nos lares das famílias, né? E é um dos que causam mais prejuízo, né? Ah, e no caso, assim, por exemplo, que vocês têm atendimento, né, com diversas pessoas que fazem uso de várias substâncias. O álcool é uma substância que está muito presente, assim, eu estou falando isso porque realmente não é um assunto da minha área, sabe? Eu realmente não conheço. É, Eu é, queria que você falasse o, um pouco á- sobre isso, quer dizer que é o mais comum, né? A questão do alcoolismo. É só a gente ir na calçada e olhar. Assim, realmente não precisa nem ir no serviço de saúde, né? É você realmente botar o pé na calçada e observar ali 10 minutos. Quantas pessoas que passam, sei lá, que vão ao mercantil, ao comércio, à bodega, fazer o uso do álcool. Você abre a televisão, tá passando na missa lá e o padre tá fazendo uso do álcool. Então, assim, você abre o jornal, tem um acidente por conta que uma pessoa fez uso de álcool. Então, assim, realmente a substância que está mais presente, né? E é a substância que muitas vezes se começa a usar por brincadeira, por diversão, entre grupos, né? Entre a família, porque às vezes a família estimula também. Vai, bebe, só mais um pouco, só para ver como é que é, não sei o que e tal. Então vai para um outro lugar, né? Acaba se direcionando a outros lugares, né? Então é sim a substância mais presente também nos atendimentos em saúde. É Interessante. uma das que causa mais acidente. No caso, eu fiquei pensando, né, porque as pessoas têm a tendência realmente de associar muito a questão de uso de droga a essas outras drogas que você falou, né, como se fosse a cocaína, a heroína, a maconha, mas esquece um pouco, né, do álcool, do cigarro, do açúcar, né, que mencionaram até aqui no chat. E a gente tem a tendência a associar essas drogas mais, entre aspas, pesadas, né, que na verdade todas fazem mal, e associar a criminalidade. Né? As pessoas marginalizam realmente as pessoas que usam essas drogas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como são esses pacientes que chegam a vocês, são, né, que com certeza não são criminosos, né? Assim, como são essas pessoas, né? Porque eu imagino que sejam pessoas comuns, né? E queria saber também que, na verdade, é uma curiosidade, que as pessoas elas acham que geralmente o uso de drogas está associado a pessoas que têm uma menor condição socioeconômica, né? Porque são pessoas mal informadas, porque são pessoas, né? Às vezes as pessoas acham isso. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre esse perfil de pessoas que vão e se elas realmente têm uma menor condição mesmo, financeira. Pronto. Tu falou sobre a questão da criminalização
de algumas e o álcool não, né? Pronto. Como é que a sociedade ela vai criminalizar a sua própria droga de consumo, né? Sua droga de preferência, né? O porquê, né? Tentaram uma vez nos Estados Unidos barrar essa questão do consumo do álcool, né? E houve uma revolução enorme, assim, o Estado realmente não conseguiu dar conta, né? Dessa lei seca, na época, 1900 e alguma coisa, tentaram barrar isso, né? E não conseguiram, né? Então, assim, não vai conseguir, porque, assim, se interdita de um lado, se consegue de outro, né? Foi o que aconteceu na época. As pessoas, na verdade, quando proibiram, aí foram que deram mais vontade delas buscar, né, a substância. Então, assim, tem muito mais a ver questões políticas, né? Por exemplo, a própria maconha, ela saiu da Ásia, né, e veio, ou seja, saiu de um local que na época era considerado pobre, né, que eram feitos por um grupo, né? Então, assim, foi criminalizado também por questões políticas, né? A própria cocaína, na época que era muito, se eu não me engano, da Inglaterra para a Alemanha, foi barrado porque também na época foi interditada a questão do ópio. Então, assim, foram muito mais a ver questões políticas, né, no século XX, as interdições, do que propriamente questões políticas e raciais, ainda tem esse grande detalhe, né, políticas e raciais, que dizia que determinados grupos não podiam usar esse tipo de substância porque se usasse ia se comportar mal, né? Então, assim, o álcool já tentaram, mas o álcool ele é consumido em todas as classes também, né? Então, assim, na época que tentaram proibir, houve um grande alvoroço na sociedade que não conseguiram dar conta, né? E aí voltaram atrás e liberaram a questão do álcool. É mais ou menos por aí, né? Então, assim, a história da proibição de drogas tem muito mais a ver com a questão racial, né? De determinados grupos não poder fazer o uso, né? Diferente, por exemplo, uma favela que o policial ele pode chegar, bater a porta, entrar dentro da casa, né? Revistar todo mundo e ir embora. Num bairro, condomínio Beira-Mar, aldeota, não se pode fazer isso, tem que ter uma licença para poder entrar. Então, assim, são todos os grupos que fazem uso. Alguns são mais vistos, alguns são os noticiados, outros não, né? Então muda até a forma de noticiar quem é a Verdade. figura, quem é a figura do criminoso. Então assim, existe o jovem branco e tal que faz o uso, mas é noticiado como universitário. É o advogado. Então assim, muda-se a legenda, muda-se o discurso, muda-se a prática, né? Acredito que existe isso. Muda o discurso, muda a prática. E aí ajuda, né, a manter, né, essa questão desse estigma aí, realmente. É bem interessante ver você falando nesse aspecto, né? Aí, na verdade, eu curiosa, né? Eu fiz várias perguntas aqui para você. Você comentou a questão da família, né? Que a família chega e aí vai falar que ele é um drogado e tal, né? No caso, deve ser também complicado, né? Acompanhar a questão da família, deve ser necessário, né? Como é que é feito isso? A questão do. Vocês acompanham uma pessoa que é o usuário, né, do sistema lá do CAPS AD e faz o acompanhamento também da família para tirar também certos conceitos da cabeça, para que auxilie, né, essa pessoa a conseguir se sair, de repente, não fazer mais uso. Sim, a gente sempre busca estar muito próximo dessa família, né? Porque assim, às vezes o trabalho que você faz, seja um atendimento clínico lá dentro da sala, né, vai por uma via. Então assim, a família precisa ter mais ou menos a noção por onde é que tu tá caminhando, para tu não caminhar só. Então eu sempre digo que é uma tríade, né? O profissional, o usuário e a família, né? Se um desses três não está indo
né, enfim, não está ocorrendo, dificilmente vai haver realmente essa melhora, né? Então, assim, fica muito mais difícil para esse usuário quando ele não tem esse apoio dessa família, né? Então, assim, ou não só quando a família quer e o usuário não quer também, e aí fica difícil, né? Então, assim, é sempre a gente coloca, olha, não tem como continuar um acompanhamento sem o usuário querer, porque a gente parte de um princípio de liberdade, autonomia desse usuário. Então, assim, até questionando a questão manicomial, né? Que antes se internava somente se a família quisesse, né? Pegando aqui o gancho que a moça pediu para A comentar, Josi, né? né, colocou no chat aí sobre internação Sim. compulsória, né? Então, assim, no período manicomial, o que se chegava era o que a família queria. Então, assim, as internações nem sempre vão ajudar essa pessoa, né? O que vai Uhum. ajudar é realmente o acompanhamento ambulatorial, ou seja, o paciente, o usuário inserido na comunidade, né? Porque internar, ele vai se afastar daquela situação, problema, vai. Ele vai se afastar do convívio com as pessoas que ele gosta, a rotina de trabalho, né? As pessoas com quem ele tem o contato, eu vou jogar ele no internação. Então, assim, internar por internar somente porque a família quer, não é o interessante. Interessante, primeiro, a gente tentar, enquanto equipe, né, multiprofissional, CAPS AD, tentar realmente dar esse suporte a essa pessoa, essa família, e orientar realmente essa família. Olha, talvez internar não seja a solução, a gente tem que tentar os nossos atendimentos aqui, né, enquanto equipe, enquanto profissional. Né? Primeiro a gente tenta. Não, mas tentou e não deu certo. Não, a gente faz uma visita. Ah, mas a visita não deu certo. A gente tenta outra maneira. A gente senta com a família e pensa outra estratégia. Ah, não está comparecendo. A gente pensa mil e uma forma, aciona a rede, né? Temos a rede, temos CRAS, CREAS, PSF para dar o suporte. Então, assim, a gente tenta, né? No Sim. último caso, a gente pensa em internação. Eu acho que o primeiro passo realmente é a pessoa também ter a vontade, né? Porque eu acho que a pessoa tendo a vontade já é bem difícil, porque tem a questão do vício realmente químico, além da questão psicológica, né? Tem também a questão química, muitas vezes, né, do corpo. Então, não é É, muito. eu trabalho muito com quando eu vou para a questão do uso de drogas, né, o atendimento com essas pessoas, a redução de danos. Né, eu não sei se você conhece, que é uma política voltada não para a lógica da abstinência. Né, e ela vai entender que não existe somente a questão física do uso da droga. Ela vai entender que o sujeito ele tem capacidade e autonomia para fazer a sua redução, né, na medida que aquilo lhe faz um bem-estar, né? Ou seja, a gente, quando trabalha com redução de danos, a gente não quer necessariamente que ele pare por completo. A gente quer que ele reduza ao ponto que ele se sinta bem. E se for da escolha dele, deixar por completo, que seria a abstinência. Né? Então, assim, é para além de uma questão química, é para além de uma questão, né, tem a ver muito mais com a questão social, tem muito mais a ver com o local que ele faz o uso, com quem ele faz o uso, se aquele local que ele faz o uso é um local seguro para ele, qual é, quais são as viagens, né, que ele tem quando faz o uso, né, porque uns fazem, né, e aí se tiver não se sentindo bem, como é que chega essa droga, né? A qualidade dessa droga, o porquê que ele está fazendo uso, né, naquele momento. Ah, eu estou fazendo uso mais é quando eu estou triste. Ah, eu estou fazendo uso mais quando eu estou estressado. Então, assim, a gente tem que fazer essa investigação realmente da coisa. Não é simplesmente eu dizer, ah, é uma questão biológica. Não é. Ninguém faz o uso de alguma coisa somente por uma questão biológica, entenda. Né? Então, a gente não reduz o ser humano somente a uma questão biológica, porque senão a gente estaria retornando uma lógica manicomial, né, biologizante. Interessante, Ismael. A Elinalda, ela fez uma pergunta aqui no chat. Qual a melhor forma de ajudar uma pessoa que tem o vício do cigarro?
você tem que perguntar e entender se para essa pessoa está causando algum prejuízo, né? Ela pode dizer para você simplesmente que não está. E aí, né? Então, assim, você pode levar essa pessoa, se for você, não sei, um familiar, levar para conhecer o AD, o CAPS AD, e lá eles vão te apresentar uma forma de tratamento, uma forma que melhor se ajuste à tua família, à pessoa que vai ser atendida, né? Realmente para receber um tratamento voltado para a questão do tabagismo, né? Que tem muito mais a ver com, às vezes, com a dependência emocional, né? De estar ali segurando aquele objeto do que propriamente o uso em si, né? Então Interessante. Minha lá mãe usou sim vai. cigarro, fumou muitos anos. Eu não sei nem como é que foi que ela conseguiu deixar, porque ela, eu acho que ela fez essa técnica que você falou aí de reduzir aos poucos, mas sozinha, porque ela foi parando, parando. De repente não fumava mais, não entendi, assim. Mas eu via que no caso Sim, dela ela tinha realmente uma questão muito psicológica. Ela associava muito o cigarro. Se ela parasse de fumar, ela ia engordar, porque ela não sentia fome quando fumava e tal, né? Ela tinha essas coisas, mas ela sozinha ela acabou conseguindo, não sei, que assim, foi reduzindo, reduzindo e deixou, né? Parou. Não sei se pode ser uma sim, é tentativa. porque assim, o cigarro, uma das questões que acaba trazendo como dano é a questão do apetite. Então, assim, quem faz uso muito tempo do cigarro, e geralmente é o cigarro e o café, ele vai inibir o É, apetite. Então a pessoa não vai sentir tanta fome. Na medida que ela vai reduzindo devagar, e aí não é obrigado ela reduzir por completo todo, porque isso é uma pancada muito grande, né? E pode causar mais dano. Então, assim, na medida que vai reduzindo, a pessoa vai começando a sentir o paladar, vai voltando a sentir realmente o cheiro e o gosto dos alimentos, né? Então, assim, aumenta-se o peso realmente. Então, tem que ficar de olho também nisso, né? Que alguns param de fumar e ganham, vão para a obesidade, algo do tipo. é. E é comum isso, Ismael, às vezes a pessoa deixar um vício e buscar outro, um açúcar, se for assim drástico, né? Dessa forma que Sim. substituir, né? Na verdade, o ser humano sempre faz é substituir, né? O ser humano sempre está substituindo uma droga por outra, né? Aí vai do entendimento de cada um o que é que significa droga. Então, assim, cada ser humano vai ter a sua fonte de escape, cada ser humano vai ter a sua maneira de suportar a realidade, né? E aí eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade também. É pensando assim na pandemia, antes e agora com a pandemia, né? Porque a pandemia ela trouxe uma realidade totalmente diferente para todo mundo, né? Acho que aumentou bastante, deve ter aumentado bastante a ansiedade de todo mundo, esses problemas que já existem, né? Psicológicos. Será que a gente pode associar isso ao uso maior, né, de drogas? Eu acho que álcool é uma coisa que as pessoas estão usando mais, né? Porque estão trancadas, né, isoladas, eu não sei. Mas aí talvez você consiga me dizer melhor. Pronto, a OMS, ela teve no ano passado que fazer duras intervenções nas lives, né? As lives que estavam acontecendo por conta que estava havendo uma estimulação do álcool. Então percebeu-se que durante a pandemia houve um maior uso de álcool, né? Então assim, você abria, não sei você, mas você abria o Instagram, você via várias pessoas assistindo live, mas com a sua bebida ali do lado. Então assim, durante esse período de pandemia, a OMS teve que intervir realmente porque estava havendo uma romantização do álcool, né? Que para você poder assistir a live tinha que haver o uso do álcool porque os cantores, né, estavam fazendo propagandas, né, bebendo ao vivo, né, e aquilo ali houve um pico realmente de crescimento de bebida alcoólica. E as pessoas, às vezes, nem percebem, né? Porque, assim, a gente tende a realmente achar que normalizar, né? Realmente o uso do álcool, né? Porque é uma coisa que está inserida no dia a dia, né? Então as pessoas realmente tendem a minimizar, né? Aquilo lá, né?
Interessante. E aí eu tenho um post falando sobre isso no meu Instagram, né, sobre a romantização do álcool no período de pandemia. Né, se vocês quiserem depois procurar lá, tá certo? E lá eu explico o melhor seu essa Instagram situação, se foi pessoal que é. mesmo é o do CAPS mesmo? É o meu, é o Ismael Duarte PC. Certo. Vocês As pessoas procuram podem lá. dar uma olhada lá, né? Contando um relato pessoal, quando começou a pandemia, eu não sou muito de beber, não, mas ficava sozinha, né? Eu moro sozinha, só tenho um cachorro. Trancada. Ah, tomar só uma hoje, não sei o quê. Aí depois que eu percebi que, na verdade, eu estava procurando fugir, né, da tristeza, né, daquela questão de ficar isolado, né, sozinho, no, procurando uma válvula de escape, né, que aquilo ali Sim. resolvia naquele momento, quando eu estava bebendo, feliz, mas amanhã eu já ficava triste de novo, porque continuava a pandemia, todo mundo isolado, né. Então, Sim. assim, eu acho que muitas vezes a pessoa entra no automático e não consegue perceber, né? E aí, quando vai ver, já está fazendo aquele uso Porque realmente. você, querendo ou não, você perde a percepção do total, né? Então, assim, a sua percepção fica muito, como é que eu posso dizer, diminuída em relação porque você acaba vendo somente o que os outros estão fazendo via rede social. Então, assim, você acaba perdendo essa noção desse todo, né? Então, assim, fica uma coisa realmente, né, que você acha que todos estão fazendo, eu vou fazer também, né? E aí é que vem o dano, porque quando se percebe, às Você vezes já é perde o tarde. parâmetro, né? Uhum, da realidade ali do. Eu queria também perguntar, Ismael, para você, porque esse mês a gente está com uma campanha para arrecadar, né, doações, né, para pessoas adictas, né, que fazem uso de substâncias, mas pacientes psiquiátricos, né? E o que a gente viu, assim, né? Que muitas vezes as pessoas que fazem uso de drogas, ou porque a família não aceita, assim, e tem preconceito, acabam indo para a rua, né? Ficando em situação de rua. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque às vezes as pessoas acham o seguinte, que a pessoa que está na rua, que está em situação de rua, ela é usuária de algum tipo de droga. Mas eu tenho visto que, na verdade, algumas pessoas vão para a rua. Elas vão para a rua porque elas fazem e a família não aceita e as pessoas e aí fogem da família, entre aspas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto, eu vou falar, mas eu também acho importante a gente distinguir uma coisa. Pessoas em situação de rua não necessariamente fazem uso de drogas. Pessoas em situação de rua, elas podem fazer o uso de drogas, assim como nós podemos fazer a qualquer hora, porque também vai servir como um certo consolo, né? Assim como você fez o uso de álcool durante a pandemia, sei lá, por qual necessidade, pessoas em situação de rua têm suas necessidades e podem sim ou não fazer, né? Assim como nem todos vão fazer. O que é que acontece, né? Alguns, né, realmente são expulsos porque fazem uso de substância e aí vão viver na rua. Mas a rua também pode ser um local de abrigo, né? Viver em rua pode ser melhor do que viver em casa, né? Então, assim, não é porque está em casa que você está sendo cuidado. Existem pessoas vivendo dentro de casa e sendo abandonadas, né? Tem isso também. Viver em casa não é garantia de você não fazer uso de drogas. Apenas é a sociedade que não vai ver você fazer uso de drogas, né? E o estar na rua já se torna esse alvo. Então, assim, pessoas em casa, como eu percebo, né? Crianças em casa, elas podem estar com pessoas em casa e ainda assim ser abandonadas, né? Então, assim, o que é que acontece? Então, não é o local que vai dizer quem é o usuário e quem não é, né? Então, assim, o estar na rua não vai garantir, não vai dizer que a pessoa é usuária, né? Vamos separar, vamos tentar focar nisso aí. Se ela faz, aí é uma questão realmente dela, né?
certo? E tem que entender a singularidade de cada um, a individualidade de cada um, né? Pode ter uma pessoa ali fumando, usando sei lá, o pé duro, e 10 não, né? Porque não gosta, porque não quer, tá certo? É preciso conhecer a realidade dessas pessoas. Inclusive, eu tenho um projeto voltado para pessoas em situação de rua, né? Com redução de danos. Eu acabei tendo que desligar aqui o microfone, porque o amendoim tá latindo bastante, tá, gente? Vão colocando aí as perguntas, se vocês estiverem no chat, que o Ismael ele vai responder, né? Eu realmente estou perguntando essas coisas porque realmente eu desconheço, viu, Ismael? Então estou Sim. aprendendo aqui com você. Então, assim, então, assim, só complementando aqui, a rua ela pode ser sim um abrigo, a rua ela pode ser sim um lugar de acolhimento, a rua ela pode ser tão maravilhoso quanto a sua casa, não se engane. A rua ela pode produzir laço social com outras pessoas que em casa não é produzido. Então, assim, antes da gente criticar ou olhar para a rua como algo, sei lá, fora do normal, a gente tem que entender as histórias dessas pessoas e o porquê que elas foram realmente viver na rua. E entender que nem todas, por mais que você ofereça uma casa, vão querer sair desse ambiente, né, da rua. Porque lá é que ela se identifica, é lá que ela criou sua história, é lá que ela conhece pessoas com histórias parecidas, né? Então, assim, há uma série de identificações com a rua. A rua, ela também produz afeto. A rua, ela pode ser um local de construção de afeto, né? Não é uma parede que vai definir se você é ou não bem cuidado, tá certo? Então, assim, é saber realmente aproveitar os espaços das ruas, né, ao nosso favor. Obrigada aí pelas suas falas, viu, Ismael? Realmente é bom falar com as pessoas que compreendem realmente, né, do assunto. Gente, a Ana Cláudia está falando aqui, Ana Cláudia linda, tudo bom, né, Cláudia? Que faz um trabalho também na rua e eles se ajudam muito, né? Existe essa questão realmente do Cooperação. vínculo, né? Da cooperação que eles fazem, né? Daniel aqui está falando, doutor Ismael é um grande conhecedor do assunto. Parabéns pela escolha do profissional. A gente agradece, né? A participação dele também. E a Josi está comentando sobre a questão do preconceito. É verdade. Né? E aí, eu até estou fazendo essas perguntas porque a live fica gravada e algumas pessoas não sabem, né? Desconhecem realmente, né? Essas realidades porque não tem, né? Não convivem, não. Às vezes tem aquela questão da invisibilidade, né? Que as pessoas preferem não olhar mesmo. E aí pode ser uma oportunidade para que as pessoas também vejam de uma forma diferente, né? Com esse olhar aí mais próximo, né, de quem realmente convive e trabalha com isso, né, Ismael? Sim. Alguém mais, gente, tem alguma pergunta? As minhas perguntas já acabaram. Ah, não, eu tenho uma pergunta. Você falou que vocês trabalham com a questão de redução dos danos, né? Vai reduzindo e tal. Então, no caso, a maioria dessas pessoas, elas não que elas tenham que deixar de usar pela questão da liberdade delas, né? É uma questão Sim. de não fazer mal, né? Aquele uso não fazer mal. Aí existe a questão de alta, assim, por exemplo, não precisa mais ser dito que você já está bem, mesmo que você esteja usando num nível que não está lhe prejudicando. Existe isso, irmão? Não sei se. Sim, existe. E, tipo, é fundamental que se tenha alta, né? É fundamental que a família entenda o porquê da alta, entenda o que se foi feito, qual foi o movimento do trabalho, né? Eu sempre questiono como é que a família tem observado o movimento terapêutico, né? Como é que essa família tem entendido, porque para a família também é um tabu a droga, né? Falar sobre droga evoca muita coisa, né? Invoca a pessoa, sei lá, a noção de que vai para o inferno ou algo do tipo. Então, assim, algumas noções ainda acabam que meio que atrapalhando, né? Então, assim, o preconceito ele atrapalha mais do que a própria droga, né? O preconceito que se tem sobre a droga atrapalha mais do que propriamente a droga. Então, assim, a gente também faz essa desconstrução junto à família, né?
Então, assim, a alta não é somente o paciente, a alta é familiar também, né? Então, assim, na minha clínica nem se fala, porque eu entendo que muitas das questões que o sujeito chega ali tem a ver com as suas questões familiares, né? Então, assim, às vezes a droga ela é somente o pontapé que leva a pessoa a buscar o serviço, né? Tem muitas questões familiares aí que internas aí a ser trabalhado do que propriamente a substância em si, tá certo? Então, assim, existe sim, é fundamental que se tenha alta, né? Senão, não é um. Para que ir para um atendimento terapêutico? Para que fazer uma evolução terapêutica, né? Eu Né? Enfim. perguntei isso, Ismael, porque geralmente as pessoas que não compreendem o assunto, elas dizem o quê? Vixe, faz uso de algum tipo de droga, até mesmo álcool, vai usar para sempre, vai ficar para sempre. A gente escuta isso, né? Vai, entendeu? Não vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, porque daqui a pouco vai estar de novo, entendeu? Foi nesse Né? sentido que eu perguntei, né? Porque o preconceito ele Sim, não vem só da família, né? Ele vem das sim, pessoas também que convivem com aquela pessoa, né? Julgam, sim. enfim. Eu já atendi pessoas que fazem uso de crack, pessoas que fazem uso de maconha e que deixaram. Mas assim, mas foram uma escolha dela, né? Eu apenas fui dando suporte, né? Intervindo, questionando, tensionando, né? Mas assim, parte sempre da escolha do sujeito, né? Da pessoa que eu estou atendendo, no caso. Às vezes a família vem com um discurso, a pessoa vem com outro, eu sempre vou levar em consideração o discurso de quem eu estou atendendo, né? É Então, verdade. assim, existe sim a alta para essas pessoas, né? À medida que há a evolução e o acompanhamento terapêutico. Ótimo, excelente. O amendoim tá. Eu vou já ter que ir pegar ele, gente, pra ver o que é tanto látigo. Você tá revoltado hoje, viu? Desculpa aí que eu tô tendo que desligar meu microfone, ligar, desligar, ligar, porque senão ele vai ficar. Acho que ele tá vendo algum mosquito ali, não sei o que é, ó. Tá muito frenético. Então, gente, o professor Ricardo colocou aqui no chat, né? Excelente entrevista, estou aprendendo muito. Eu também, professor. Eu adoro essas lives, porque no final das contas eu acho que eu que saio mais enriquecida do conteúdo, né? Não tem nada melhor do que a gente falar com as pessoas que compreendem realmente daquele assunto, né? A Josi comentou o seguinte: tanto com os usuários de drogas, com as pessoas em situação de rua, né? A questão do preconceito, né? Sim. Realmente existe isso mesmo. Né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Coloquem no chat ou algum comentário. Ismael também, se quiser abordar outro assunto, né? Outra área, outra esfera, fique à vontade, tá? Eu vou dar uma desligada no microfone para o amendoim não ficar atrapalhando você na sua exposição. Não só a Gente, questão das pessoas em situação de rua, mas existe também um preconceito muito voltado em cima das profissionais do sexo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em Fortaleza, de fazer, na verdade, um estágio, e aí a sociedade ainda discrimina, achando que esse grupo fazem o uso de substâncias, não, na verdade, não necessariamente. Né? Algumas se recusam realmente, outras fazem porque são forçadas realmente, por conta do trabalho que exercem. Então, assim, a questão do sofrimento do sofrimento psíquico e o uso de drogas, ela é enorme, né? Ela tem campo aí para você estudar, fazer mestrado, doutorado, enfim, seguir realmente uma vida acadêmica dando aula, porque é uma infinidade de conhecimento, né? Por mais que você estude, ainda tem muito mais outras coisas a se aprender. Ismael, assim, se você pudesse falar um recado, né, para alguém, né, que vá assistir esse vídeo e que faça uso de qualquer substância, né, que você comentou, né, como você falou, essa questão das drogas lícitas e ilícitas, né, mas na verdade são todas, assim. Que recado você gostaria de dar para essa pessoa, né, para ajudá-la, né, porque eu acho que algumas vezes quem faz uso de qualquer substância que seja, o preconceito, na verdade, pode começar com ela, né? E aí eu não quero falar sobre isso, não quero admitir, não quero. Esconde.
Então, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, né? Que se estiverem assistindo e façam uso, se elas se sentissem, né, mais, vamos supor assim, amparadas ou, né, não se sentissem, não se julgassem tanto, né, no caso. Pronto. E aí, o que é que eu posso compartilhar, né? Que se algum momento, né, essa pessoa perceber que essa substância está trazendo um dano e aí não está sabendo lidar, buscar realmente um serviço de saúde, né? Buscar compartilhar o que está pensando, o que está sentindo com as pessoas ao redor, né? Não somente o serviço de saúde, porque se houver realmente uma comunicação com seus parceiros, né? Com o familiar, né? Se essa pessoa tiver realmente com quem contar, às vezes ela nem chega no serviço de saúde, né? Às vezes consegue se resolver, né, no próprio ambiente de casa ou faz o uso de uma maneira que não lhe prejudique, né? Segue sua vida trabalhando, segue fazendo as coisas que gosta, segue interagindo da maneira que consegue, né? Então, assim, vai depender de cada um. Então, assim, se você perceber, não está sabendo lidar, né? Busca um serviço de saúde, porque lá é que realmente pode também, né, um dos lugares que pode ser uma rede de apoio para ti, né, para realmente ser cuidado, né? Aí, no caso, Ismael, quando você fala assim para buscar o serviço de saúde, quais são, né, os locais assim que tem o CAPS, quais são os locais? Porque muitas pessoas não sabem, né? Não sabem nem onde ir, às vezes, ficam com vergonha de perguntar sobre o assunto. Quais são os locais assim que existem atualmente que as pessoas podem recorrer, se não tiver esse apoio, né, mais próximo? Pronto. Aí vai depender de cada local que essa pessoa está, né, inserido. Por exemplo, tem cidades aí que tem unidade de acolhimento, né? Tem cidades que têm residências terapêuticas, tem cidades que têm CAPS AD 24 horas. Então, assim, vai depender do local que ela está inserida. Então, assim, tem os PSFs, né? As UBS. Então, no caso, o PSF e o UBS eram para ser locais que possam acolher realmente essa pessoa, né? E dar esse primeiro atendimento, né? Que são portas de entrada do sistema de saúde. Assim como também tem o serviço de referência que é o CAPS-AD. Então, assim, vai depender da onde essa pessoa está localizada, né? Da qual cidade, enfim. Ótimo, excelente. Mas eu acho que essa questão de mencionar as UBSs e tal, né, como uma porta de entrada, já auxilia, né, já dá um direcionamento, né, para que as pessoas possam procurar. A FECAB 22, eu não sei, Fê, qual que é seu nome, porque comentou aqui sobre importante considerar que vulnerabilidade socioeconômica não é um indicador para o uso abusivo de substâncias, né? Muito Ótimo. menos um rótulo para outras minorias, exatamente. Eu fiz essa pergunta já justamente para ele falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas associam e, na verdade, né, não é bem assim, né? E aí ele até comentou, Ismael comentou muito bem, né? Da questão de todas as áreas, todo mundo faz uso, mas da forma como as pessoas são abordadas, né? Que muda até isso, né? E é uma realidade, né? Sim. A Josi comentou que em Fortaleza cada regional tem um CAPS AD, né? É porque eu tô falando com vocês aqui de Mossoró, pessoal, eu tô no Rio Grande do Norte. Então, assim, E, como muda, né? Aí, por isso que foi legal que o Ismael deu uma visão generalista, porque pode ser que outras pessoas de outros locais, né? Às vezes interior também, que não tem tanta, talvez não tenha tantas, né, redes assim possam ter um auxílio nesse sentido, né? Alguém mais, pessoal, tem mais alguma pergunta? No instante o tempo passa, né? Quando a gente está aprendendo. Faltam apenas 7 minutos para a gente encerrar a nossa live. Então, Ismael, antes de passar a palavra para você, quem vai encerrar é você, tá certo? Eu gostaria mais uma vez de agradecer sua participação, né? Agradecer pelos conhecimentos compartilhados, né? É muito importante, são assuntos que às vezes as pessoas procuram não falar, né? E é muito importante a gente estar falando para poder estar aprendendo e conhecendo as realidades, né? E desfazendo alguns mitos, né? Que
que a gente tem, né? Como foi comentado, né, hoje, né? A questão das drogas, todo mundo usa, né? Eu não sou muito fã de açúcar, não, mas um álcoolzinho, de vez em quando, uma cervejinha, né? Então, todo mundo utiliza, né? Algum tipo de alguma substância e a gente tem tendência de, mas a minha que é legal, não é isso, não, né? Não faz mal. E, na Na minha verdade, família, a minha né? só no fim de semana, né? E, na verdade, a questão que você falou é essa aí, então, né? Mais ou menos essa vibe. Então, as outras drogas, né? Trabalhar com a questão da redução para que não faça mal. Porque, por exemplo, se eu beber, né, 20 litros de álcool, vai fazer mal, né? Então, assim, e a gente tem dificuldade, né, de associar quando se trata do outro, né, de outros tipos de drogas. Então, assim, foi muito interessante essa abordagem realmente. Eu gostaria de agradecer você, em nome do Grupo Cristão Monge Luz, por compartilhar seu conhecimento conosco. Queria agradecer também as pessoas que ficaram aqui com a gente online. Lembrar que o Grupo Cristão Bom de Luz está fazendo uma série de lives, né? Na verdade, os temas é tentando trazer informação realmente para a população, né? Para os seguidores, né? Para as pessoas terem acesso à informação realmente com pessoas que entendam, né? Das temáticas que a gente está trazendo. E aí, aproveitar, pedir para quem está assistindo, siga a gente, né? Nas redes sociais. O Grupo Cristão Bom de Luz faz uma série de caravanas para auxiliar diferentes grupos vulneráveis. Esse mês nós estamos auxiliando pacientes psiquiátricos e pessoas adictas, né? Estamos recolhendo material de higiene, limpeza. Então, entrem nas nossas redes sociais, vejam lá como ajudar, né? E muito obrigada. Sejam voluntários, nós estamos precisando de voluntários, gente. Sejam voluntários, é muito bom, tá bom? Falem conosco em inbox. Dá certo, viu? Que eu sou professora universitária, faço milhões de coisas e ainda estou aqui nas lives de 15 em 15 dias. E tô até ajeitadinha.